Das cinzas da Guerra Civil Síria, surgiu uma das organizações mais bárbaras e violentas que já existiram na história moderna. Uma facção tão brutal que até mesmo a Al-Qaeda, conhecida por sua própria violência extrema, chegou a considerá-la sua inimiga mortal. Essa organização, que cresceu de um pequeno grupo armado de poucos combatentes para uma das forças de combate mais temidas de toda a região do Oriente Médio, tornou-se sinônimo de crueldade e barbárie. Os crimes cometidos pelo Estado Islâmico, também conhecido como ISIS, ISIL ou Daesh, foram de uma ferocidade que rivalizava as atrocidades dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os horrores praticados por eles, destacam-se escravidão, crucifixões, decapitações e genocídios, atos que marcaram uma década de terror e sofrimento para milhares de inocentes que viveram sob o regime brutal e sanguinário do grupo. O Estado Islâmico da Síria e do Iraque, cuja sigla em árabe é Daesh, começou a ganhar notoriedade em 2013, emergindo como um ator central no conflito sírio. Desde o início, o grupo não tinha alianças firmes com nenhum dos lados do conflito, combatendo tanto o governo de Bashar al-Assad quanto as forças curdas do YPG, a oposição do Exército Livre Sírio, o Hezbollah e qualquer outro grupo que se opusesse à sua interpretação radical do Islã. Apesar de sua fundação datar de 1999, por muitos anos permanecia em relativa obscuridade, operando à margem dos grandes eventos. Durante a guerra no Iraque, muitos de seus combatentes e líderes foram capturados ou mortos, especialmente por forças americanas e por milícias sunitas, conhecidas como os Filhos da Ira. Até o ano de 2008, o grupo quase havia sido destruído, com muitos de seus próprios membros, chegando a declarar uma crise sem precedentes na organização. Foi então que, em 2010, Abu Bakr al-Baghdadi assumiu a liderança do grupo, uma mudança que revitalizou suas estruturas e estratégias. Sob seu comando, o Estado Islâmico ressurgiu com força renovada, tornando-se uma das organizações terroristas mais temidas do mundo. Com o início da Guerra Civil na Síria, milhares de combatentes do ISIS foram transferidos de suas bases no Iraque para o território sírio, com o objetivo de estabelecer um califado estrito, regido pela lei da Sharia, tendo al-Baghdadi como seu líder supremo. Em 2014, no auge de seu poder, o grupo controlava uma área superior a 100 mil quilômetros quadrados, o que equivale a aproximadamente a um pouco mais de 1/3 do território da Síria e 40% do Iraque, além de possuir pequenos bolsões de domínio em outros pontos do Oriente Médio e do norte da África. Ao ingressar na Guerra Civil Síria, a força do ISIS cresceu rapidamente, alimentada por conquistas militares e pela absorção de outros grupos islâmicos. Estimativas indicam que, até agosto de 2014, a organização poderia contar com cerca de 880 mil combatentes. A sua série de vitórias contra os inimigos foi muitas vezes atribuída à sua reputação de extrema violência e brutalidade, o que levava muitos adversários, sejam milícias iraquianas, forças do governo sírio ou rebeldes anti-Assad, a preferirem fugir do confronto, conscientes de que uma derrota significaria uma morte lenta e dolorosa. Muitos soldados uniformizados, ao se depararem com um ataque do ISIS, optavam por despir seus uniformes e fugir disfarçados de civis, na tentativa de escapar da matança. Após uma série de ofensivas e conquistas, o califado do ISIS foi proclamado oficialmente, abrangendo uma área aproximadamente equivalente ao tamanho da Islândia, ou do estado do Tennessee, com sua capital sendo a cidade de Raqqa, na Síria. No entanto, em 2017, esse vasto território foi perdido, com as forças iraquianas e sírias apoiadas por forças democratas, recapturando tanto Raqqa quanto Mossul, marcando o fim formal do califado territorial do ISIS. Ainda assim, o grupo não foi completamente destruído ou desmantelado. Sua presença, sua ideologia e sua ameaça persistiram em diferentes regiões do Oriente Médio e além, alimentadas por uma doutrina radical e uma visão extremista do Islã.
A ideologia do Estado Islâmico baseava-se em uma forma extrema do sunismo, conhecida como wahhabismo, que defendia a purificação do Islã por meio da Elim, a seita apocalíptica, fundamentada em doutrinas extremas e morais distorcidas, tinha como propósito a chegada do fim dos tempos, uma esperança alimentada por uma visão distorcida de um mundo idealizado. Essa seita, que se autodenominava um verdadeiro Estado Islâmico, acreditava que, após a derrota dos inimigos do Islã, a vitória definitiva viria com o reestabelecimento do califado Rashidun, aquele que foi fundado logo após a morte do profeta Muhammad, o fundador do islamismo. Essa ideologia radical exaltava a violência e via o assassinato como uma ferramenta legítima para alcançar seus objetivos, sustentando que derramar o sangue de apóstatas e hereges era, na verdade, uma forma sagrada de garantir o paraíso na vida após a morte. Para eles, qualquer indivíduo que não aceitasse essa interpretação rígida da fé era considerado um inimigo, uma espécie de vermim que deveria ser exterminada sem piedade. A perseguição se dirigia especialmente contra os não-muçulmanos, a quem eram impostas severas repressões, mas o ódio era particularmente intenso contra os xiitas, vistos como uma ameaça à pureza da verdadeira religião islâmica, acusados de corromper e profanar os ensinamentos originais. Sob o domínio dessa visão extremista, a lei do califado era baseada na Sharia, a lei islâmica, que regulamentava todos os aspectos da vida social, incluindo o sistema de escravidão, considerado legal e legítimo, e que via as mulheres como propriedade do marido, negando-lhes direitos fundamentais. As mulheres eram privadas de liberdade de circulação, não podiam caminhar sozinhas pelas ruas e eram obrigadas a vestir roupas específicas, muitas vezes feitas sob medida, que cobriam seus corpos de forma a demonstrar submissão e modéstia. A liberdade de agir em público era restrita, e qualquer transgressão poderia resultar na prisão ou punições severas. A brutalidade e a crueldade eram práticas comuns, com punições extremas aplicadas para crimes considerados menores, como roubo, que levavam à amputação de uma mão do condenado. A tortura e os castigos públicos, como crucificação, decapitação ou até mesmo queima na fogueira, eram utilizados como instrumentos de intimidação e controle social. Para manter a moralidade, um grupo denominado Brigada Alanza, composta exclusivamente por mulheres, patrulhava as ruas, impondo códigos de vestimenta e comportamento às mulheres, além de garantir que elas agissem com submissão diante das autoridades. Mulheres que desobedecessem às regras podiam ser presas por motivos variados, desde caminhar desacompanhadas de um homem, até usar roupas que não fossem feitas sob medida ou não demonstrarem a humildade esperada. A ideologia extremista era tão radical e violenta que até outros grupos terroristas islâmicos condenavam suas ações. Mesmo o líder da Al-Qaeda, grupo responsável por inúmeros atentados e mortes ao redor do mundo, criticou duramente os atos do Estado Islâmico, afirmando que suas ações prejudicavam e manchavam a reputação do verdadeiro islamismo, ao afetar vidas inocentes de mulheres, crianças e civis xiitas, que eram protegidos por motivos religiosos ou por ignorância de suas convicções. A prática da escravidão e do genocídio era uma realidade brutal na Síria e no Iraque, onde diversas minorias étnicas e religiosas, como os sirianos, turcomanos, drusos e outros grupos, eram vítimas das ações genocidas do Estado Islâmico. Para esses extremistas, muitas vezes motivados por razões religiosas, outras por motivos políticos, a implementação de uma interpretação rígida da Sharia justificava a eliminação de opositores e a escravização de suas populações. As mulheres eram particularmente alvos dessa política de opressão e exploração. Milhares delas eram forçadas a se tornarem escravas sexuais, vendidas em leilões como se fossem mercadorias, sem nenhum direito ou proteção legal. Assim como o tráfico de escravos do século XVIII e XIX, essas mulheres eram vistas apenas como propriedade, e o comércio de seres humanos era considerado uma fonte importante de renda para o chamado Califado Islâmico. Em 2014
foi divulgado um documento que regulamentava os preços desses escravos, confirmado posteriormente como autêntico por fontes oficiais do Estado Islâmico. Nesse documento, eram estabelecidos valores específicos para mulheres de diferentes idades, incluindo aquelas entre 40 e 50 anos, que eram as mais baratas, cotadas em torno de $43, enquanto as meninas com menos de 9 anos de idade eram as mais valiosas, chegando a preços superiores a uma quantia equivalente a milhares de dólares, refletindo uma brutalidade indescritível e uma verdadeira mercantil. No passado, durante um período de grande tumulto e conflito, populações inteiras foram tragicamente vítimas das ações brutalíssimas de grupos extremistas, como o Estado Islâmico, que, de maneira sistemática e impiedosa, perpetraram massacres que ficaram marcados na história. Entre esses povos, destacam-se os Adidi, um grupo que, até hoje, sofre as consequências de uma perseguição implacável. Esses indivíduos, que praticam uma religião anterior ao islamismo, uma crença que, para os extremistas do ISIS, é considerada uma forma de adoração ao diabo, foram alvo de uma campanha de erradicação e escravização. Para eles, essa religião antiga é vista como uma heresia grave, tornando-os vulneráveis à violência e à perseguição, já que a lei islâmica, sob a qual o grupo extremista operava, não lhes oferece proteção alguma. As aldeias Adidi situadas na região de Essijah sofreram ataques devastadores, marcados por massacres em grande escala. Muitas dessas localidades tiveram suas populações masculinas completamente exterminadas, enquanto outros foram mortos de maneiras horrendas, como sendo baleados, queimados vivos, enterrados ainda com vida ou decapitados. Ainda assim, relatos e vídeos que circularam na época mostram cenas chocantes de pessoas sendo queimadas, enterradas vivas ou tendo suas cabeças cortadas de forma brutal, testemunhando a crueldade sem limites com que esses crimes eram cometidos. No dia 3º de agosto de 2014, o Estado Islâmico lançou uma ofensiva de proporções enormes contra a província de Shar, uma região onde muitas comunidades Adidi viviam. Em cada cidade ou aldeia atingida, dezenas ou até centenas de pessoas foram brutalmente assassinadas. Cenas de violência que foram amplamente filmadas e utilizadas como ferramentas de propaganda pelo grupo extremista. Essas áreas, muitas vezes habitadas tanto por Adidi quanto por muçulmanos sunitas, conviviam em relativa paz até então. Mas a invasão mudou drasticamente essa realidade. Alguns muçulmanos sunitas colaboraram abertamente com os invasores, fornecendo informações sobre a localização das famílias Adidi ou enganando-os de alguma forma, deixando-os presos na área enquanto o ISIS avançava. Como consequência, mais de 200 mil pessoas fugiram, buscando refúgio nas montanhas de Siyar, sendo que 50 mil delas buscaram abrigo nas regiões montanhosas, onde permaneceram escondidas e vulneráveis. Para os que ficaram para trás, a única alternativa era converter-se ao islamismo sunitas, sob ameaça de morte. Como os Adidi não eram considerados povo do livro, uma distinção que, em outras tradições religiosas, poderia oferecer uma possibilidade de proteção ou de pagar uma taxa conhecida como jizya, permitindo-lhes continuar vivendo sem ameaça. Eles foram tratados de forma ainda mais cruel. Na cima do Monte Siyar, os Adidi ficaram completamente isolados do mundo exterior, sem acesso a alimentos, água ou remédios, enfrentando uma situação de extremo desamparo. Com o avanço incansável dos militantes do ISIS, que bombardeavam as montanhas com artilharia, a situação tornava-se cada vez mais desesperadora. Os curdos, apoiados por ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, além de operações de distribuição de alimentos e medicamentos por via aérea, conseguiram eventualmente quebrar o cerco. Contudo, esse alívio só veio após milhares de mortes, torturas e casos de escravidão. No Iraque, também se observou uma política de hostilidade direcionada aos turcomanos, um povo de maioria sunita, considerado pelos extremistas como inimigo potencial dentro do próprio território. Apesar de sua orientação religiosa, os turcomanos tinham laços étnicos com a Turquia, o que os tornava vistos como uma ameaça e uma possível quinta coluna dentro do Estado Islâmico.
As primeiras ações contra eles ocorreram em junho de 2014, após a tomada da cidade de Talahar, uma localidade composta quase que inteiramente por homens turcomanos. Nesse episódio trágico, cerca de 300 turcomanos foram massacrados, enquanto outros 1.300 foram sequestrados, levando o povo turcomano a uma situação de grande sofrimento. Segundo o movimento político conhecido como Frente Turcomana do Iraque, apenas 42 pessoas sequestradas conseguiram retornar às suas casas, enquanto mais de 350 mil tiveram que fugir por causa da violência, da fome e do medo. No mês seguinte, em fevereiro, esse número de refugiados quase dobrou, chegando a aproximadamente 600 mil. Mulheres turcomanas também sofreram horrores indescritíveis, pois cerca de 600 delas foram vendidas como SCR. No vasto e caótico território controlado pelo Estado Islâmico, as famílias locais enfrentavam uma situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade. Elas eram profundamente superadas em número, possuíam acesso muito limitado a armas pesadas, e seus recursos financeiros eram escassos, dificultando a aquisição de munições, rifles e outros equipamentos essenciais para sua defesa. As unidades de resistência, como as forças Ejolja, os grupos de NAA Plains e as brigadas turcomanas lutaram com bravura e determinação para proteger suas comunidades, mas, isoladas, suas ações eram, na maior parte do tempo, de eficácia limitada. Grande parte de suas vitórias ou avanços ocorria quando conseguiam colaborar e atuar em conjunto com os peshmergas curdos, que possuíam uma organização e recursos mais robustos. Se o Estado Islâmico não tivesse sido, eventualmente, derrotado, essas minorias étnicas e religiosas provavelmente teriam sido exterminadas ou escravizadas, uma estratégia que o grupo extremista adotava para consolidar seu domínio e eliminar resistências. O financiamento do califado, embora não oficialmente reconhecido por governos estrangeiros, funcionava como uma verdadeira pequena nação autônoma, com uma estrutura complexa de administração econômica. Para sustentar suas operações, o Estado Islâmico precisava de uma fonte de renda constante, que permitisse não apenas pagar seus combatentes, mas também financiar a infraestrutura, a produção de eletricidade, o abastecimento de água, a construção de obras civis, a fabricação de armas e o sistema de saúde. Grande parte de seus recursos advinha da venda de petróleo bruto e drogas ilícitas, além de doações provenientes de apoiadores no exterior e de receitas obtidas através de impostos. Assim como qualquer Estado, o grupo extremista impunha taxas e tributações sobre seus súditos e territórios dominados. Os civis que desempenhavam funções não militares eram obrigados a pagar o chamado zakat, uma contribuição baseada na posse de bens e ativos. Comerciantes e comerciantes de importação e exportação de mercadorias eram obrigados a pagar tarifas, conhecidas como uar, sobre o fluxo de bens que atravessavam suas fronteiras. Os combatentes, por sua vez, eram submetidos ao imposto sobre suas pilhagens, uma taxa conhecida como khums, que exigia a entrega de 20% de tudo que capturavam durante seus ataques e conquistas. Essa prática revelava, de forma clara, a verdadeira natureza do grupo, demonstrando que, por trás de sua fachada de organização religiosa, operava uma estrutura criminosa que explorava, extorquia e saqueava sob a justificativa de guerra santa. Além dessas atividades ilegais, o Estado Islâmico também recorria à extorsão, ameaçando destruir negócios, propriedades ou vidas de indivíduos que se recusassem a pagar por um suposto serviço de proteção. Incidentes de assaltos a bancos, joalherias e lojas de ouro eram frequentes, contribuindo para a economia paralela e ilícita que sustentava suas operações. Uma das fontes mais importantes de receita do califado era o petróleo, que era vendido no mercado interno das áreas sob seu controle e também negociado clandestinamente no mercado negro internacional. Os traficantes locais, muitos deles independentes, compravam o petróleo bruto diretamente das fontes, extraindo-o de poços controlados pelos próprios extremistas.
Essas cargas eram então vendidas a refinarias operadas por empresas privadas, que dependiam da tecnologia rudimentar disponível para processar o óleo. A refinação do petróleo era, na maioria das vezes, uma atividade improvisada, conduzida por métodos extremamente precários e perigosos. Pequenos fornos feitos de tanques de aço, aquecidos por fogueiras acesas sob eles, eram utilizados para vaporizar o óleo. O método assemelhava-se ao processo de destilação de álcool, com o óleo sendo aquecido até transformar-se em vapor, que então passava por tubos instalados no topo dos fornos. Este vapor, ao resfriar-se, condensava-se e escorria para uma vala ou canaleta, muitas vezes revestida de plástico para evitar vazamentos. O resíduo residual, altamente tóxico e cancerígeno, acumulava-se no fundo dos tanques, exigindo remoções constantes, tarefa frequentemente realizada por jovens adolescentes, cuja estatura pequena permitia que eles se encaixassem dentro dos recipientes. Todo esse procedimento era extremamente arriscado, pois os tanques podiam explodir a qualquer momento, devido à pressão ou às falhas no equipamento improvisado, colocando em risco a vida dos trabalhadores. Além do perigo imediato de explosões, o processo de refino gerava uma quantidade enorme de poluição e resíduos tóxicos. Os vapores liberados, carregados de químicos perigosos, contaminavam o ar ao redor, enquanto a fumaça oleosa. Estamos testemunhando uma espécie de autodestruição lenta, uma espécie de suicídio silencioso, que, na busca por garantir o sustento de nossos filhos por alguns anos, parece ser a única alternativa até que uma intervenção divina nos mostre um caminho mais promissor. Nesse contexto, os campos de petróleo industrializados eram alvos constantes de ataques aéreos, tanto por parte de forças britânicas quanto americanas, além de ações do governo sírio. Grande parte do dinheiro obtido com a exploração ilegal de petróleo provinha de negociações internacionais, envolvendo compradores situados na Turquia, no Irã, na Jordânia e no Iraque. Essas operações eram clandestinas, e ao serem vendidas para refino, a origem do petróleo precisava ser cuidadosamente disfarçada para evitar problemas legais e repressivos. O petróleo, muitas vezes, era comercializado abaixo do preço de mercado padrão, tornando-se um negócio extremamente lucrativo para aqueles dispostos a comprar e vender esse produto ilegalmente. O transporte desse petróleo clandestino era realizado de diversas formas, sempre buscando esconder sua origem. Uma das estratégias mais comuns era vendê-lo a traders de petróleo legítimos, que, por sua vez, misturavam-no com petróleo legal, proveniente de outras fontes, dificultando a identificação de sua origem verdadeira. Em alguns casos, o petróleo era simplesmente conduzido através da fronteira até a Turquia, onde poderia ser refinado ou carregado em navios-tanque, muitas vezes disfarçado entre cargas legítimas de petróleo legalmente produzidas. Segundo um traficante de petróleo, que também foi oficial de inteligência sob o regime de Saddam Hussein, cerca de 28 toneladas de petróleo pertencente ao Estado Islâmico poderiam ser adquiridas por aproximadamente $4.200, sendo posteriormente transportadas até a Jordânia e vendidas por cerca de $115 mil. Nos tempos de maior influência do Estado Islâmico, acredita-se que a produção e venda de petróleo gerassem cerca de $1 milhão por dia. No entanto, alguns especialistas estimam que esse valor poderia chegar a $3 milhões diários. O coração pulsante das refinarias de petróleo do grupo estava constantemente sob ataque, principalmente por ações aéreas coordenadas por forças internacionais. Até o final de 2015, a capacidade de produção de petróleo do grupo tinha sido drasticamente reduzida, levando a uma queda na receita diária, que caiu de aproximadamente $1 milhão ou mais, para cerca de $660 mil.
Com a libertação das antigas áreas controladas pelo Estado Islâmico, os recursos financeiros do grupo secaram e eles perderam milhares de poços de petróleo, além de controlar fábricas de fertilizantes e cimento altamente lucrativas. Sem recursos e desesperados, os militantes passaram a se envolver no comércio ilícito de drogas. Uma das drogas mais populares na região do Golfo e em outros países árabes era a conhecida como Captagon, uma droga estimulante que também era amplamente utilizada por combatentes jihadistas. Essa substância permitia que eles lutassem por períodos mais longos, sem necessidade de alimentação e com uma maior resistência ao medo e a nervosismo. Apesar das leis islâmicas proibirem o consumo de drogas intoxicantes, o Estado Islâmico produzia e vendia essa droga, além de permitir que seus soldados a consumissem. Grupos afiliados ao grupo na África do Norte e no Oriente Médio, que pagavam tributo ao califa, também se dedicavam ao tráfico de cannabis e haxixe, além de fornecer segurança armada para gangues de narcotraficantes. Assim, o Estado Islâmico tornou-se uma força comparável às maiores organizações criminosas do mundo na produção e no tráfico de drogas. Em 2020, as autoridades italianas realizaram uma das maiores apreensões de drogas da história, capturando cerca de 14 toneladas de Captagon produzidas na Síria, totalizando 84 milhões de comprimidos, com valor estimado em US$ 1 bilhão. Essa foi a maior apreensão mundial de anfetaminas até então. Já em 2018, combatentes das forças do Exército Livre Sírio descobriram um grande estoque de drogas avaliado em US$ 1 milhão. Essas ações revelam a profunda conexão entre o conflito armado, o narcotráfico e o financiamento de organizações extremistas, demonstrando que, mesmo diante da destruição e da violência, o comércio ilegal de drogas continua sendo uma fonte de recursos para grupos que permanecem ativos em várias regiões do Oriente Médio e Norte da África. Durante anos, estima-se que milhões de organizações ao redor do mundo tenham considerado o comércio ilegal de antiguidades e artefatos históricos como uma das suas fontes de renda mais lucrativas, ocupando em alguns momentos o segundo lugar na lista de atividades ilícitas mais rentáveis. Nesse contexto, chegou-se a controlar, em determinados períodos, cerca de 30% de todos os sítios arqueológicos de grande importância na cidade de Bagdá, no Iraque, assim como muitos outros em várias regiões da Síria. Essa exploração desenfreada levou à destruição de inúmeros artefatos, muitos dos quais eram considerados pré-islâmicos ou considerados impuros e, portanto, uma ofensa a Deus pelos extremistas. Aqueles que não foram destruídos frequentemente acabaram sendo vendidos no mercado negro de antiguidades, alimentando uma rede clandestina que lucra com a perda irreparável do patrimônio cultural mundial. Um exemplo dramático dessa luta pela preservação da história ocorreu na Síria com o arqueólogo Khed al-Assad, cuja coragem e determinação fizeram dele uma figura emblemática nessa batalha. Este profissional dedicado foi brutalmente torturado e assassinado por tentar proteger esses preciosos vestígios do avanço do grupo extremista, conhecido como Estado Islâmico, enquanto seus combatentes se aproximavam da cidade de Tadmor, também conhecida como Palmira. Com uma coragem admirável, Khed al-Assad evacuou os artefatos mais valiosos e emblemáticos, numa tentativa desesperada de salvá-los da destruição ou do comércio ilegal. Apesar de ter sido preso por uma semana inteira e submetido a punições cruéis e desumanas, ele nunca revelou o paradeiro desses objetos históricos. Sua resistência foi tamanha que, ao final, ele foi morto e seu corpo exibido nas ruínas antigas da cidade, com uma placa que o rotulava como um herege, numa tentativa de desmoralizar e intimidar aqueles que lutavam pela preservação do patrimônio. O fim do califado, após anos de combates intensos e de uma violência inimaginável, veio em dezembro de 2017, quando as forças iraquianas conseguiram retomar toda a terra que antes havia sido controlada pelo Estado Islâmico. A vitória foi significativa, mas não marcou o fim da ameaça terrorista. No início de 2019, restava apenas uma pequena aldeia chamada Al-Buz, na Síria, como o último vestígio do que outrora fora um califado temido e expandido. Nesse momento,
As forças democráticas sírias lançaram uma ofensiva na data de 9 de fevereiro, libertando os poucos pedaços remanescentes do Estado Islâmico que ainda resistiam na região. Embora o califado tenha sido oficialmente desmantelado, o grupo terrorista, conhecido como ISIS, continua operando de formas diferentes. Diversas facções afiliadas ao ISIS permanecem ativas, controlando territórios em países como Mali, Nigéria e Somália, enquanto outros grupos, embora não possuam terras sob seu domínio, continuam a realizar ataques violentos contra civis inocentes. Além disso, há uma infinidade de indivíduos radicalizados na internet que, apesar de nunca terem tido contato direto com o grupo extremista, dedicam suas ações violentas a eles, alimentando uma rede de terror que se espalha pelo mundo. Sem dúvida, o ISIS permanece como uma das organizações terroristas mais poderosas já vistas na história, com uma abrangência que alcança todos os continentes. Seus ataques são realizados em dezenas de países, incluindo a Grã-Bretanha, a Síria, a Índia, a Austrália, as Filipinas, a Rússia e muitos outros. Um exemplo recente e extremamente trágico dessa persistente ameaça foi o ataque ao Teatro de Moscou, ocorrido no dia 22 de março de 2024. Nesse episódio, 4 terroristas associados ao ISIS invadiram o local e mataram 144 pessoas, além de ferir mais de 551, demonstrando que a organização ainda possui força suficiente para planejar e executar suas ações sanguinárias, mantendo vivo o seu terrível e mortífero objetivo de espalhar o terror e a destruição pelo mundo.